Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos estudar o assunto de monômios, tá? Nas aulas anteriores nós vimos o assunto de expressões algébricas. Nós vamos ver que na maioria das vezes as partes de uma expressão algébrica são monômios, beleza, galera? Antes de começar a aula, eu peço que você inscreva-se no canal, ative as notificações e dá aquele like para estar fortalecendo aqui o canal, beleza? Vamos lá para as definições de monômios. Monômio ou termo algébrico. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Ou seja, nós podemos ter apenas um número real, nós podemos ter apenas uma variável qualquer, ou podemos ter uma multiplicação de vários números e várias variáveis, mas essa variável não pode estar no denominador de uma fração, ou seja, na parte de baixo de uma fração, nem dentro de uma raiz qualquer, ou seja, não pode estar dentro de uma raiz quadrada, raiz cúbica ou raiz sexta, nenhuma raiz em si, tá? Vamos a alguns exemplos. Ou seja, nós temos aqui no item A 3x, então nós temos um número vezes a variável, então o item A aqui nós temos um monômio, tá? De acordo com as classificações acima. No item B, nós temos 7 vezes y, nós temos o y vezes 7, ou seja, um número vezes a variável, nós temos um monômio, de acordo com a classificação. No item C, nós temos x ao quadrado, tá? Entenda, x ao quadrado é x vezes x, ou seja, é a variável vezes ela mesma. Então, você pode ter sim a variável vezes ela mesma, uma certa quantidade de vezes, tá? E essa quantidade de vezes que essa variável vai estar se repetindo é o seu expoente. Então, nós temos aqui, sim, uma variável, tá? Quando a variável não possui aqui o número, ele é sempre 1, tá? Então, lembre-se que quando o número não aparece aqui junto da variável, é sempre 1, tá? Então, item C, nós temos três variáveis, a variável A vezes B vezes C, tá? Então, o produto dessas três variáveis, de acordo com a classificação, é também um monômio. Detalhe aqui muito importante, ó, a variável não pode aparecer no denominador, e ela realmente não apareceu. O denominador aqui da nossa fração é o 3, tá? 4x é o numerador. Então, observe que a restrição é no denominador, tá, galera? E não no numerador. Então, no numerador, pode sim aparecer a variável. Então, nós temos 4 vezes x, então nós temos a fração 4 terços vezes a variável x, tá? Então, é sim um monômio, beleza, galera? Vamos lá. Vamos entender as partes de um monômio, ok, galera? Normalmente, ou seja, quando a gente fala normalmente é porque tem alguma exceção, beleza? Normalmente, um monômio é formado por duas partes. Um número que é chamado de coeficiente do monômio, ou seja, aquele número que está multiplicando a variável é o coeficiente, beleza? E nós temos uma variável, tá? Ou uma multiplicação de variáveis que é chamada de parte literal, beleza, galera? Literal de letras, ok? Então, nós vamos ter a parte numérica, que é o coeficiente, e a parte das letras, que é a parte literal. Então, nós temos aqui o monômio no item A, 4x, ou seja, a parte numérica 4 é o coeficiente, e a parte literal é o x, a letra x, tá? No item B, nós temos o monômio 5x ao cubo y ao quadrado. Então, o coeficiente é só o número que multiplica as letras, tá? Não confunda, expoente da variável não é coeficiente, tá? Repetindo, expoente da variável não é coeficiente. Coeficiente é o que vem antes aqui das variáveis, ó. Então, o coeficiente é só o 5, tá? Então, a parte literal é todo o restante. X ao cubo e y ao quadrado. No item C, nós temos apenas o número menos 25. Então, o coeficiente é ele mesmo, menos 25. Note que aqui não apareceu letra alguma, então a parte literal não tem, tá, galera? Então, esse normalmente aqui, justamente por causa disso, porque pode acontecer de não aparecer letra nenhuma,
tá? Então, quando não aparece letra nenhuma, não tem parte literal. Aqui no entender, nós temos apenas a parte literal, tá? Aparentemente, A ao cubo, B ao quadrado. Mas como eu falei para vocês anteriormente, quando não apareceu o coeficiente, significa que ele é 1, tá? Então, entendam a diferença. Quando não aparece a letra, não tem parte literal. Quando não aparece o coeficiente, aí ele é 1, tá? Ele existe sim, mas é 1, tá? Então, A ao cubo, B ao quadrado é a nossa parte literal. Aqui nós temos menos y ao quadrado x. Outra atenção, galera, que vocês têm que ter. Y ao quadrado x é a parte literal. Esse menos aqui é do coeficiente. Quando não aparece, não é 1, então vai ficar menos 1, tá? Aqui no coeficiente. Mais uma coisa que vocês devem ter bastante atenção. Beleza, galera? Então, essa foi a aula de hoje. Foi apenas uma introdução do conteúdo, tá? E as definições iniciais de o que é um monômio e as suas partes. Na próxima aula, nós vamos ver o grau de monômio e operações com monômios, tá? Deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal.